Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical. E nesta oportunidade nós estaremos iniciando a primeira lição desse segundo trimestre. Temos como lição aqui, revista da editora Betel. Nós vamos tratar durante esse segundo trimestre sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos, fidelidade, coragem, unidade e alegria no chamado divino que transforma histórias e fortalece o povo de Deus, que tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. E hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer um resumo dessa primeira lição, a fim de que possa te auxiliar, você aluno e professor de escola dominical, para que juntos aqui possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, quero desde já te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos lá. Vamos aqui sem delongas para a leitura, ok? Vamos para a leitura aí. Lição 1, chamado que transforma a dor em propósito. O textual da nossa lição se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verdade aplicada, devemos ter em mente que dependemos do Senhor, da direção do Espírito Santo, no enfrentamento dos diversos desafios que surgem na jornada cristã. Os objetivos da lição: compreender o contexto no qual Neemias estava inserido, saber como agir em tempos de adversidades e reconhecer que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. Nosso texto de referência está em Neemias capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. A introdução diz: Neemias tinha uma posição confortável e respeitada como copeiro do rei e poderia ter permanecido assim, sem grandes preocupações. Porém, a notícia do estado lastimável em que se encontrava Jerusalém e os judeus que viviam lá mudou sua vida. Nesta lição, com a história de Neemias, veremos que o chamado de Deus pode surgir em meio a momentos bastante difíceis. Então, nós vamos introduzir aqui esta lição, e nessa introdução nós vemos quando Deus ele usa a dor como um ponto de partida. Tá? Então, nós vemos aqui dentro dessa introdução que Neemias ele não começou com um plano, tá? Ele começou com uma dor. Versículo 3 que nós lemos deixou claro: as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas e suas portas estavam queimadas. A dor que Neemias ele sentiu não era apenas emocional. Precisamos entender que ela era espiritual. Afinal de contas, Neemias estava muito bem ali em Suzã. Ele era copeiro do rei. Então, qualquer uma outra pessoa teria
a visão de simplesmente não se mover, não sentir a dor e o pesar que as pessoas estavam enfrentando em Jerusalém. Mas é como dissemos aqui, a dor que ele sentiu, ela não era apenas emocional, ela era espiritual, ao ponto de ele ter renunciado o trabalho e o conforto que ele tinha em Suzã para ir ajudar um povo que estava em desprezo e em miséria em Jerusalém. Então era o peso de ver aquilo que representava Deus em verdadeiras ruínas. Então nós entendemos com isso que Deus ainda hoje chama pessoas através da dor que elas não conseguem ignorar. Vamos lá. A situação do povo de Jerusalém. Neemias ficou perplexo e abatido ao ouvir o relato de Anani sobre a situação de miséria em que seu povo e Jerusalém se encontravam. Então ele buscou o único capaz de lhe dar direção diante daquela triste realidade, o Deus dos céus. A situação do povo. O relato bíblico não deixa dúvida sobre a situação dramática dos judeus remanescentes que estavam em Jerusalém, vivendo em grande miséria e desprezo. Aqueles judeus haviam ouvido histórias de um tempo em que Israel venceu seus inimigos, tinha fartura, possuía riquezas, e Jerusalém, sua amada cidade, era símbolo da bênção divina para os judeus que subiam para lá por ocasião das festas judaicas. Mas a época áurea de Israel contrastava com a dura realidade em que estavam. Os povos à sua volta os desprezavam, não os ajudavam, nem queriam sua restauração. Salmo 126, verso 5, entretanto, mostra que a vitória em Deus é certa, contanto que seu povo confie nele e obedeça sua palavra, trabalhando unidos. Então nós vemos aqui agora a situação do povo, uma identidade totalmente ferida. Então o povo que voltou do cativeiro, entendemos que eles estavam fragilizados, desanimados, sem proteção, vulneráveis ao inimigo. Eles estavam livres, mas ainda viviam como derrotados. Novamente, nós vemos no versículo 3 do capítulo 1 de Neemias, que diz que eles estavam em grande miséria e em desprezo. Nem todo mundo que saiu do cativeiro, isso é importante frisarmos aqui, estava curado por dentro. E isso faz entender que, para os nossos dias, que existem pessoas que estão dentro do templo, que são salvas, mas emocionalmente estão quebradas. São livres, mas ainda vivendo como escravas do passado. Ou seja, a gente passa a compreender que, com certeza, havia traumas sobre o povo de Israel. Um povo que, na história do seu povo, sabia que por 400 anos viveram escravos na Babilônia. E sabiam que a sua descendência, que esteve ali na Babilônia, também viveu num cativeiro de 70 anos. Então vinha aquele pensamento: será que nós vamos viver para sempre no cativeiro? Será que agora nós vamos aqui em Jerusalém viver em miséria, vivermos desprezados ao ponto até mesmo de nos tornarmos escravos do inimigo? Então nós entendemos que em meio a esses traumas, com certeza a esses pensamentos que vinham sobre a nação de Israel, Deus levantou Neemias para restaurar não só os muros, mas a identidade do povo que se perdeu ao longo da história. Vamos lá, vamos aqui ler o tópico 1, 2, tá? A situação de Jerusalém. Anani revelou a Neemias a triste condição da cidade, o muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo.
Jerusalém não era apenas a capital de Israel, mas o centro político e religioso onde os judeus, inclusive os de regiões distantes, se reuniam por ocasião das festas judaicas. Isso dava ao povo de Deus unidade e identidade. No livro de Salmos temos os cânticos dos degraus, que possivelmente eram cânticos entoados pelos judeus que vinham de longe subindo para Jerusalém para participar das festas anuais, como a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos. Até estrangeiros e gentios seguiam para Jerusalém para buscar a Deus. A restauração de Jerusalém era também a restauração do povo de Deus e o cumprimento das promessas futuras, visto que Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém, de onde, em sua segunda vinda, governará o mundo. Então nós vemos que, diante de tantos acontecimentos que ocorreram em Jerusalém e que deixam claro que é uma cidade santa, é uma cidade que ela está debaixo de inúmeras promessas da parte de Deus, mas a situação de Jerusalém era, nesta ocasião aqui, um cenário de vergonha. Então, por mais que Jerusalém representava a presença de Deus, a honra do povo, testemunho diante das nações, mas agora muros estavam destruídos. Então, primeiro, isso significa a ausência de proteção. Então, assim, uma cidade frágil e fácil de ser conquistada pelos seus inimigos. Portas queimadas, ou seja, um acesso livre ao inimigo, da mesma forma como tomou os bens, os despojos na terra de Jerusalém, eu me refiro aos babilônicos, e levou a boa parte para o cativeiro. Então eles entendiam que esta era a situação do momento que eles estavam a enfrentar. Uma lição espiritual que nós entendemos aqui é que quando os muros caem, o inimigo, ele entra sem resistência. Hoje, o que seriam os muros espirituais? Nossa vida de oração, nossa vida de santidade, nossa vida de vigilância. Então, se essas áreas estão destruídas, o ataque ele será constante no nosso viver. E o 1:3, para nós encerrarmos esse primeiro vídeo, que diz: momentos difíceis unem propósito. Hanani buscou apoio em Neemias para lidar com aquele momento de tamanha adversidade. Neemias o identifica como um de seus irmãos e como meu irmão, está em Neemias 7:2. É bem possível que fossem realmente irmãos, porém, embora não fique claro se eles eram irmãos de sangue ou apenas pertencentes ao mesmo povo, Hanani e Neemias eram próximos, tanto que trabalharam juntos na reconstrução de Jerusalém. E esse fato nos mostra que os bons relacionamentos e a união de propósitos são fatores importantes para vencermos os desafios da vida. Provérbios 18:1 está escrito: busca seu próprio desejo aquele que se separa, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Mesmo Moisés, sendo um grande profeta e homem de estreito relacionamento com Deus, ele teria sucumbido e destruído o seu povo caso não tivesse sido ajudado pelo seu sogro-genro. Em outro momento, precisou que Arão e Ur segurassem suas mãos e até que Israel vencesse os amalequitas. Em momentos difíceis, estejamos atentos às pessoas que Deus coloca em nosso caminho para nos ajudar. Então, momentos difíceis, unem propósito. Então, Neemias, ele poderia ignorar, mas decidiu se envolver. Lá em Neemias 1:4 está escrito: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e orei ao Deus dos céus. Então nós entendemos que o que a dor fez em Neemias
quebrou o seu conforto, despertou sua responsabilidade e conectou ele ao propósito de Deus. Uma lição poderosa que nós encontramos aqui é que a dor, muitas das vezes, que nos incomoda, ela pode ser o chamado que nos posiciona em Deus. Neemias, ele não era um pedreiro, ele era um copeiro. Mas quando Deus o chamou, ele não pediu currículo, ele procurou a disponibilidade. Então, mesmo não sendo pedreiro, ele se disponibilizou para ajudar na construção do muro. E mais do que isso, como eu disse, para trazer de volta a identidade da nação de Israel, que tinha se perdido em meio a tantos acontecimentos. Então, momentos difíceis nós precisamos entender que não são fim, mas são início de um propósito maior. E nós entendemos nesse primeiro tópico desta lição que da dor eles seguiram ao destino. Neemias, ele ensina aqui que Deus revela problemas para levantar soluções. Ele nos ensina que a dor também pode ser um instrumento divino para nos tirar do conforto. E ele nos ensina que quem sente profundamente, literalmente, responde ao propósito, responde à chamada de Deus em obediência. E assim nós terminamos aqui este primeiro vídeo desta primeira lição. Deus abençoe.